Senhor Deus, nessa noite nós nos colocamos na Tua presença. Nós apresentamos a nossa vida, apresentamos o nosso coração. Consagramos a Ti, Senhor, tudo o que temos e tudo o que somos. Nesse momento, Pai, rasgamos o nosso coração em gratidão, Pai, por tudo que o Senhor é, por essa oportunidade, por esse momento, por podermos estar nessa casa de oração, Te buscando, Te adorando, Te bendizendo, glorificando, exaltando o Teu nome, dizendo o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Nessa noite, Senhor Deus, nós queremos Te render adoração, nós queremos Te render louvor. Sabemos, Senhor Deus, o quanto temos a aprender contigo, mas iniciamos esse culto Te adorando, porque só o Senhor é Deus, e nós queremos dedicar o melhor a Ti. Declare ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Declare: seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Do início ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Declare: seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Declare: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Ao que está sentado, você pode declarar: no trono Ele está, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e ao Cordeiro somente a Ele honra e glória, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Erga suas mãos e declare: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus,
nome poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus. Glorifique mesmo, igreja, esse Deus tão grande. Poderoso Deus está entre nós, está neste lugar. Minha alma anseia, 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 anseia. Vamos juntos, diga. poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Anseia, 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 anseia por ti, Senhor. Anseia pela tua presença, ó Deus. Anseia, anseia, anseia. É hora da igreja orar. É aquele momento de se derramar diante deste Deus poderoso. Este Deus poderoso que já está aqui neste lugar, já está aqui entre nós. Oh, bem-vindo, bem-vindo, Espírito Santo. Ah, Senhor, paira entre nós com tua santa e divina presença. Visita, meu Senhor, a tua igreja de uma maneira muito especial. Visita, meu Senhor, nosso coração, nossas emoções. Oh, Pai, para alguém talvez é o toque, é a graça do segundo toque, é a graça da renovação. Um toque que um dia já existiu e que precisa nesta noite ser reacendido. Que nesta noite precisa ser atiçado, ligado, reaceso. Espírito de Deus, tenha liberdade. A igreja orando, glorificando, chamando por Ele, chamando por Ele, chamando por Ele, chamando por Ele. Noite bonita na presença do Espírito Santo. Noite bonita na presença dEle. Vem, 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 Espírito de Deus. Ah, meu Senhor, desde as primeiras poltronas até as últimas, ó Pai. E desde aquele outro que zapeando canais, internet, também vai acompanhando, Senhor, esta bênção. Abraça-me, Senhor. Ensina-me, ó Senhor, a sentir teu coração. Aleluia. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Oh, glória! Tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. É para toda a igreja chamar Deus para perto agora. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Aleluia! Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Conhece? Louco. Ensina-me a sentir teu coração. Quero te ouvir, Jesus, quero. Chame Deus para perto, meu irmão. Diz: tirar teu fôlego com a minha fé e te adoro. Oh, Deus querido, venha para pertinho de cada um de nós, com o Espírito Santo.
Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que tá bonito. Toda a igreja chama, vem aquecer meu frio coração com teu ar. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca. Levanta a mão, meu irmão, levante a voz. É agora, diz: vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Diga, vem sobre mim com teu manto, vem, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Diz, aleluia. As vozes glorificam o nome do Rei. Diga, cante, vem sobre mim com teu manto. E ele vem, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu. Aleluia, aleluia. De novo, insista. Vem sobre mim com teu manto. Vem, Espírito de Deus, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus presente, Emanuel, Deus conosco, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom, o Senhor que não nos deixa nem nos desampara. Oh Deus, receba nosso louvor, nossa gratidão. E de minha parte, Senhor, eu agradeço pelo dia 5 de abril de 2013 e os dias seguintes, ó Pai, até chegar aqui. Oh Jesus, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome. E a melhor forma de celebrar, ó Pai, é chamar para perto o teu Espírito Santo sobre a igreja que sou pastor, sobre todos, em todo o departamento aqui agora, berçário, escolinha, TV, altar, membros, visitantes. O rebandolerere soriamanaramaná, rebalamadu meriandalamaná. Não te cales, meu irmão, não te cales, não te cales, não se considere satisfeito calado. Não se considere satisfeito calado. Há mais de Deus, há mais de Deus, há mais de Deus, há mais de Deus. Oh, glorificado seja. Pastora Yara já está conosco. Pastora Yara, divida o microfone com a irmã. Seja bem-vinda a Criciúma. Deixa Deus te usar. Aleluias.
Pai, louvado seja o teu nome. Como é maravilhoso estar diante da tua presença. Como é gostoso sentir, meu Deus, o teu Espírito Santo se movendo com gemidos inexprimíveis do nosso meio. O Senhor tem total liberdade nessa noite, ó Pai querido. A liberdade, meu Deus, de falar ao nosso coração. A liberdade, meu Pai, de transformar as nossas vidas. Pai, nós queremos os olhos do nosso entendimento completamente aberto para a tua palavra, para a tua verdade. Nós queremos seguir, ó Deus, os desejos, os sonhos e planos do teu coração, ó Pai. Por isso nessa noite nós nos achegamos a ti de todo o nosso coração agora. Entregamos, ó Deus, o nosso viver diante do teu altar, ó Espírito Santo. A tua igreja se aproxima de ti nessa noite, Espírito Santo. A tua igreja se achega a ti, ó Pai querido. E a tua palavra diz que aquele que vem a ti, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Pai, nós nos achegamos a ti agora. Abraça-nos, ó Deus. Abraça, meu Pai, este homem. Abraça, Espírito Santo, essa mulher. São teus filhos amados, ó Deus querido. Precisamos sentir, meu Deus, esse afago que vem do Senhor. Precisamos sentir este teu toque. Precisamos sentir o teu cuidado. Aleluia. Pai, tu és a nossa luz, ó Deus. O Senhor nos escolheu um dia, Pai. Não tínhamos condições, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos nomeou, para que possamos ir e dar frutos de justiça. E a tua palavra diz que esse fruto, meu Pai, deve permanecer. E aqui nós estamos, ó Pai querido, nessa noite, como filhos amados, como filhos escolhidos do Senhor, no nome do Senhor Jesus. E nós te adoramos por isso, Espírito Santo. Tu és a nossa vida. Aleluias. Tu és santo, santo, santo. Declare a santidade do Senhor nessa noite. Oh, aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluias. Aleluias. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que já era seu. Então percebi que eu já era seu. Bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida pelo teu amor. Te encontrei, em minha alma estão, em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Pai, tu és a nossa luz, ó Deus. Tu és a nossa salvação, o Senhor é a nossa esperança. O Senhor nos nomeou, e quem crê nessa nomeação do Senhor, então você vai declarar nessa noite: eu não tinha condições, mas o Senhor me chamou, e eis-me aqui, Jesus. Aleluias. Declare sem ter condições, em nome de Jesus. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz, dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu. Então percebi que eu já era seu. Bem antes de
desistir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena, valeu a pena perder a minha vida pelo teu amor. Te encontrei, em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Você pode levantar as suas mãos aos céus e você pode declarar isso a Ele, dizer: Senhor, em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que te passa, Deus, cada dia que se passa, eu te amo muito, muito, muito mais. Então declare de todo o seu coração: em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa, eu tua graça perfumou. Onde o pecado abundou, superar. Em minha alma estão as tuas dias. Cada dia que se passa, eu tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Onde o pecado abundou, hoje ela superar. E glórias a Deus por isso. Aplauda Jesus bem forte as suas palmas. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Pastor Yara, bem-vinda a Criciúma. Obrigada, Criciúma pastor. é a primeira vez, correto? É a primeira vez. Já ouvi notícia que já esteve em Joinville. Joinville. Bem-vinda. Obrigada. E sei que está acompanhado também hoje da filhota. que Isso, está a Brenda está ali juntinho. A Brenda, que inclusive apresenta o programa Graça Music na TV. Bem-vinda também, Brenda. Deus te abençoe. O esposo é pastor. Isso. E está em atividade hoje, até por Exato. ocasião de não poder estar aqui, está em atividade. São 4 cultos hoje São lá. 4 cultos. Deus Exato. abençoe a pastor Israel, o nome Amém. do seu esposo. Bem-vindo à nossa cidade. Amém? Obrigada, pastor. Deixa Deus te usar. Amém. Aplauda Cristo de novo. Glórias a Deus. Amém? Boa noite, povo de Deus. Tá tudo bem com vocês? Sim ou não? Eu quero dizer assim que é uma grande alegria estar com vocês aqui pela primeira vez. Olha, a minha experiência aqui está sendo maravilhosíssima. Eu comentei com o pastor, comentei com pessoas que eu até encontrei assim na rua, como o povo de Criciúma são um povo simpático, né? Um povo sorridente, um povo carinhoso, um povo amoroso que nos recebeu assim super assim com o coração aberto. E isso faz toda a diferença, né? Eu estava comentando até com a minha filha. Fui no shopping aqui do lado ontem, comer um lanchinho à noite, e os atendentes assim, né, dos locais, dos restaurantes, são super simpáticos. E eu fiquei assim, assim pasmada de ver que coisa linda, né? Vocês estão de parabéns, tá bom? No nome de Jesus. Pode se sentar, fique à vontade. Nós vamos meditar na palavra de Deus. De manhã, nós falamos um pouquinho a respeito do conhecimento de Deus, né? Nós falamos, quem esteve aqui de manhã? Deixa eu ver assim, ó. Algumas pessoas estiveram de manhã e eu falei que agora à noite nós vamos dar continuidade à mensagem que é bem ampla, que Deus tem nos dado. Eu tenho trazido um pouco desse entendimento no programa Fala Amigo, mas o programa Fala Amigo ele é limitado pelos quadros que tem, não dá para a gente ampliar muito a mensagem, mas aqui hoje nós vamos ampliá-la, amém? Falamos de manhã então
então que sobre o conhecimento de Deus, conhecimento é a capacidade de guardar informações, né? Quando você guarda a informação de uma pessoa, quando isso acontece? Quando você caminha lado a lado com ela, né? Quando você tem um amigo, uma amiga, você, por caminhar com essa pessoa, você vai saber tudo da vida dela, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer, o que deixa ela feliz, o que deixa ela triste. É assim ou não é? De andar junto com a pessoa, você passa a conhecer mais intimamente o coração daquele amigo. E é assim com Jesus, é assim que Ele deseja que nós venhamos caminhar com Ele, não só de ouvir falar. Falamos de Jó, que Jó, ele conhecia Deus não de ouvir falar, mas de com Ele andar, de com Ele estar. No começo da caminhada de Jó, estou dando só uma pincelada no culto da manhã, para que você possa entender agora a continuidade do culto da noite, né? Jó, ele não conhecia a Deus no começo da caminhada, de andar com Ele conhecia a Deus de ouvir o que é? Falar, aquilo que falavam, o que era Deus, como Deus pensava. Jó então, sem saber se era verdade ou não, trazia com ele uma bagagem que tinha algumas inverdades no meio. Por exemplo, Jó acreditava que tanto bem quanto mal vinha de quem? Vinha do Senhor, o que não era verdade, porque a Bíblia fala que Deus, Ele é amor. O que é amor? Então Ele é constituído de amor. Então, se Deus é amor e constituído de amor, o mal não vem de Deus. Concorda comigo? Sim ou não? Mas Jó acreditava que vinha, porque ele conhecia Deus de ouvir o que é? Falar. Numa determinada altura da vida de Jó, né, depois que ele tinha perdido tudo, tinha perdido seus filhos, sua esposa, todos os seus bens, estava com chagas pelo corpo, chegava a coçar com um pedaço de telha as chagas. Nessa história dele toda, ele teve um encontro verdadeiro com Deus, adquiriu o conhecimento de Deus. Aí lemos de manhã o Jó 23, onde ele fala: se eu soubesse que o pudesse achar. Agora ele sabia. Então ele estava dizendo: puxa vida, quando eu passei aquela situação na minha vida, né, desesperadora, eu não sabia que eu podia achar. Agora eu sei. Se eu soubesse naquela época que eu pudesse o achar, eu teria entrado diante do seu tribunal. Falamos que o tribunal é um local onde nós entramos para resolver uma causa, para que saia uma sentença. Então Jó falou: se eu soubesse que eu pudesse achar, eu teria entrado no seu tribunal, e a minha boca se encheria de argumento, saberia até o que falar, e saberia ouvir Deus responder. Olha que coisa linda, quando a pessoa conhece Deus de perto. A boca dela se enche do argumento. Qual é esse argumento? O conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade o que é? Vos libertará. Então, para conhecer a verdade, eu tenho que andar com a verdade. Jesus é a verdade, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando eu ando com a verdade, eu ando com Jesus, eu tenho conhecimento de Jesus. A minha boca se enche de argumento. Quando o mal se levanta, eu tenho os argumentos necessários para entrar diante do tribunal e resolver uma situação, uma causa. E agora nós vamos dar continuidade. Vamos lá para a primeira epístola de João, lá no finzinho do Novo Testamento, 1 João, no capítulo de número 2, o versículo de número 3, aqui ele diz o seguinte: nós iniciamos, né, de manhã essa mensagem, depois pulamos para Jó. Agora nós vamos continuar essa mensagem e pular para Josué. Vamos lá, ó. 1 de João, capítulo 2, versículo de número 3, fala a respeito da observância dos mandamentos. Diz assim, ó: e nisto sabemos que o conhecemos, né? Como? Se guardamos o quê? Os seus mandamentos. Olha lá, então falamos sobre o conhecimento de manhã, agora nós vamos falar sobre os mandamentos. A palavra mandamento, ela vem do grego, né? A palavra mandamento, ela é um substantivo masculino. Eu procurei entender um pouco mais a fundo, que tem como verbo mandar e o sufixo mento, né? E aí você pega no grego, a palavra mandar significa voz de comando. Vai juntando isso aqui que você vai ter uma orientação de Deus para a sua vida perfeita. Então, mandar no grego significa voz de comando. E o sufixo mento significa dar ação à voz de comando. Então, ou seja, quando nós conhecemos a Deus e temos a revelação da palavra ao nosso coração, a palavra para mim e para você, ela é como um mandamento, amém?
Quando Deus fala conosco, ele é um mandamento para a nossa vida, é uma voz de comando que ele está nos dando, é uma direção, mandamento é voz de comando que ele nos entrega em mãos. Ele não vai entregar para outra pessoa, ele vai entregar através da palavra revelada diretamente a quem? A você. E você tem que pegar essa voz de comando e dar sentido de ação a ela, colocar em prática. Por isso que a Bíblia fala que aquele que conhece a palavra, mas não é praticante, de nada o que é? De nada vai adiantar. Eu tenho que ser ouvinte, praticante da palavra de Deus, amém? Então ele diz, e nisto sabemos que o conhecemos. Então, se eu conheço, eu tenho a capacidade de guardar informações acerca de Deus, saber o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, como eu devo proceder como filho de Deus, né? Como é Deus na minha vida, como Ele é para mim, como eu devo proceder. E nisso sabemos que o conhecemos. Quando? Quando guardamos os seus, o quê? Mandamentos. Quando guardamos a voz de comando de Deus para a nossa vida. É aí que nós sabemos que nós conhecemos a Deus. Não adianta a pessoa falar assim, eu conheço a Deus. Aí você diz, mas você tem guardado os mandamentos? Não, isso é outra coisa. Então ela não conhece a Deus, ela é mentirosa. Ela está enganando a ela o quê? A ela mesma. Quer ver? Vamos continuar aqui que você vai entender. Ele diz assim, versículo seguinte, aquele que diz o quê? Eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, o que essa pessoa é? Mentiroso, e nela não está o que? A verdade. Então olha aqui o que o Espírito Santo fala, aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos, e você deve lembrar que Jesus falou lá em João 14, aquele que me ama é aquele que guarda o que? Os meus mandamentos. Então, se eu amo a Deus verdadeiramente, eu tenho como obrigação de guardar a direção de Deus para a minha vida. Se eu não estou guardando, eu não estou amando. Então ele falou assim, aquele que diz que conhece, mas não guarda o seu mandamento, é mentiroso e a verdade não está nele. Duas coisas separadas, que parecem iguais, mas não são. Mentiroso e a verdade não está nele. Não parece a mesma coisa, né? Se é mentiroso, é lógico que a verdade não está nele, mas são duas coisas isoladas. Por que a pessoa é mentirosa? Porque não está falando o que é? A verdade, está omitindo a verdade. E por que a verdade não está nele? Jesus disse que a verdade é a palavra. Conhecereis o que é? A verdade. O que é a verdade? A palavra. E a verdade vos o que é? Libertará. Então Jesus está dizendo, além de ser mentiroso, faltar com a verdade, a minha palavra não está nessa pessoa, tá vendo? E nele não está a verdade, nele não está a palavra de Deus. Se ela não está na pessoa, ela não dá frutos na vida da pessoa. Então por isso é importante nós conhecermos a Deus de perto, saber a vontade de Deus e saber ouvir a voz de Deus e ter o discernimento para que a gente possa colocar a voz de comando em prática na nossa vida. Às vezes nós estamos dando cabeçada na vida, não estamos participando do melhor desta terra. Jesus falou que Ele veio trazer para a gente vida, e vida com o quê? Abundância. E às vezes a gente para e fala assim, puxa vida, eu não estou vivendo a vida abundante que Deus me deu. Ou conheço alguém que está tanto tempo na igreja e não está vivendo essa vida abundante. Por que não está? Porque verdadeiramente não está guardando a direção de Deus para a vida dela. Deus tem falado, todos os dias Deus nos dá voz de comando, dá ou não dá? Por exemplo, eu já até preguei no Fala Amigo a respeito de mandamentos que Deus dá para nós, dois tipos. Existe o mandamento comum a todos, que é aquele que Ele deixou na palavra, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo. É uma voz de comando de Deus comum a todos. Cada filho de Deus tem que colocar em ação essa voz de comando. Eu tenho que amar a Deus acima de qualquer coisa. Se eu estou colocando marido, filho, filha, carro, casa acima de Deus, eu não estou ouvindo a voz de comando de Deus. Até porque João 3,27 diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não foi enviado. Então tudo que nós temos foi enviado por Deus. Por que eu vou colocar acima de Deus aquilo que foi Ele que me deu? Então eu tenho que ouvir a voz de comando. Amar o próximo como a nós, o que é?
Nós mesmos. Significa não fazer para o próximo aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Nós temos que nos colocar no lugar do próximo. Amar o próximo é voz de comando de Deus, como a nós mesmos. E existem os mandamentos, que são mandamentos específicos de Deus para a nossa vida. São direções, voz de comando, que Ele entrega individualmente para cada cidadão quando ele está aqui, por exemplo, como hoje, parado para ouvir a mensagem de Deus. Deus está pregando, o Espírito Santo está falando, Ele fala com você ao seu coração, te dá uma voz de comando, algo particular para você, que você, no seu livre-arbítrio, pode escolher colocar em ação ou não. Você se lembra daquele jovem rico? Quem se lembra de ouvir falar do jovem rico? Ele chegou para Jesus todo animado, foi ou não foi? Né? Chegou para Jesus e falou assim: Senhor, o que eu faço para herdar a salvação? Aí Jesus olhou para ele e falou assim: guarda os mandamentos. Jesus falou: guarda a voz de comando de Deus, os mandamentos, comum a todos. Jesus está falando para ele. E aí ele virou e falou assim: Senhor, mas os mandamentos eu tenho guardado desde a minha mocidade. Muito bem, que bom, né? Que bom que ele tem guardado. Aí Jesus então vira para ele e dá uma voz de comando específica para ele. Olha só, uma revelação direta, um mandamento direto para ele, que não pediu para a gente hoje, pediu só para o jovem rico lá. Falou: vai, vende tudo o que você tem e dá a quem? Dá aos pobres. Por que Jesus fez isso com ele? Jesus ia mostrar para ele, na prática, que ele não cumpria nem os mandamentos comum a todos, que dizia que ele cumpria. Vai, vende o que tem e dá aos pobres. A Bíblia falou que ele olhou para Jesus e foi embora indignado. Ele não ouviu a voz de comando. O que mostrou que ele não amava a Deus sobre todas as coisas, ele amava os bens dele. É ou não é verdade? E não amava o próximo como a ele mesmo. Então Jesus ali, com uma simples voz de comando que deu para ele, Jesus nunca quer tirar nada de ninguém, nunca vi Jesus tirar nada. Quando ele nos dá um mandamento específico e nos pede alguma coisa, é sempre para acrescentar na nossa vida, porque ele vê a intenção do coração, amém? Você pode ver inúmeras vezes isso na palavra. Lembra do caso de Abraão? Quando ele teve o filho, e Deus falou para ele: vai lá, sacrifica o teu filho. Que coisa triste, né? Ele estava esperando tanto tempo pelo filho da promessa, agora o filho vem e Deus pede para ele sacrificar, mas Deus não queria que ele sacrificasse, Deus queria ver o coração, se ele obedeceria a voz de comando ou não. Deus nunca teve a intenção de que Abraão desse verdadeiramente o filho, era só um teste, era uma voz de comando. Vamos ver se Abraão está com o coração em mim verdadeiramente, ou está naquilo que eu dei para ele. E foi provado que o coração de Abraão estava em quem? Em Deus, amém? Então o jovem rico não quis ouvir a voz de comando, foi estarrecido, aborrecido, virou as costas. A Bíblia diz que ele foi embora indignado. Nunca mais se ouve falar desse jovem rico. Ouve falar? Não. Certamente pela avareza, ele deve ter perdido os bens dele, porque a avareza infelizmente faz isso. O orgulho precede o quê? A queda, né? E não se ouviu mais falar. Se aquele jovem tivesse ouvido a voz de comando de Deus, nós teríamos ouvido falar dele na Bíblia Sagrada. E aquele jovem foi, vendeu o que tinha, como Deus havia orientado, deu aos pobres como tinha, passou a seguir Jesus, tornou-se um discípulo de Cristo, e Deus acrescentou 100 vezes mais. Mas ele mesmo impediu de ver a manifestação da graça de Deus na vida dele. Quando? Não deu ouvidos à voz de comando. Agora nós vamos ver lá em Josué, alguém, por exemplo, Josué, que soube ouvir a voz de comando de Deus. Vamos lá para Josué agora, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Quando Deus fala, Moisés havia morrido, e Deus então fala aqui com Josué, para que ele pudesse levar o povo na travessia do Jordão, para habitar na terra que havia prometido, uma terra que nunca, Deus tinha já dado muitas coisas para o povo dele, muitas terras, mas essa aqui era uma terra diferente, ela era assim em expansão, uma terra muito maior do que qualquer outra que já havia sido possuída. A promessa era muito grande, mas precisava de atitude para que pudessem conquistá-la. Então ele diz assim, Josué capítulo 1, versículo 1 diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é o quê? Morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de quem?
de Israel. Deus então viu que Josué, ele ficou muito entristecido com a morte de Moisés. Moisés era um amigo de Josué. Josué havia aprendido muito com Moisés a servir a Deus, como servir ao Senhor, como ouvir a voz de Deus. E claro, obviamente, nós somos seres humanos, né? Nós temos sentimento, e Josué ficou entristecido com a morte de Moisés, natural. Só que o luto, ele tem início e ele tem que ter um fim, amém? O luto não pode permanecer para sempre. E aí, Josué estava entristecido mais do que o natural, estava esquecendo da promessa que Deus havia feito. Deus então repreende a Josué, e ele fala no versículo 2 assim, ó: Moisés, meu servo, é o quê? Morto. Aí eu achei interessante, parei para meditar, eu falei, por que Deus fala, Moisés, meu servo? Todo mundo sabia que Moisés era servo do Senhor, não sabia? Por que Deus frisa, Moisés, meu servo, é morto? Agora levanta, Josué, passa tu e este povo o Jordão. Deus estava lembrando a Josué que Moisés estava agora, como ele era servo dele, Moisés estava na presença dele. Era como se Deus estivesse falando assim, ó Josué, você está aí chorando, você está aí pranteando, você está aí fazendo luto, esquecendo da promessa que eu tenho para você e para este povo, porque Moisés morreu, mas você acha que esqueceu que Moisés é meu servo, e ele hoje está na minha presença, ele não quer saber de terra prometida não, ele já está na terra prometida, agora é com você, rapaz, para de luto, para de prantear, levanta aí e vai conquistar a terra que eu te dei, esquece, né, humanamente falando, vamos falar assim, esquece de Moisés, rapaz, Moisés é meu servo. Se você pudesse perguntar para ele agora, Moisés, você quer voltar para conduzir esse povo? Moisés ia dizer, eu não quero dor de cabeça para mim não, você está doido? Deixa eu aqui onde é que eu estou, que eu estou muito bem aonde eu estou, pode ficar aí Josué, pega tudo para você, porque lá é incomparavelmente melhor, né? A Bíblia fala, eu estava meditando até esses dias, quando Deus deu a revelação do céu, né, lá para João, não foi? Foi para João, né, que Deus deu a revelação do céu, e ele falou assim, que ele viu coisas inefáveis, eu falei, meu Deus, né, que não tem como explicar como é o céu, de tão maravilhoso, de tão, assim, estagnado que ele ficou, com a glória que ele viu, ele falou assim, olha, é algo inefável, eu não consigo explicar o que eu consegui, o que eu vi, não tem palavras humanas que consegue descrever o que é o céu. Você consegue imaginar isso? Que coisa linda demais. Então aí Deus estava falando assim, ô Josué, não esquece que Moisés é o meu servo, tá bom? Vamos lá, bora lá, levanta, faz este povo atravessar o Jordão, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A promessa estava feita. E aí ele diz assim, no 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a quem? A Moisés. Deus está falando, a minha promessa não morre, Josué, eu não sou filho do homem para que minta, quando eu dou uma palavra, eu velo sobre ela para cumprir. Eu prometi aos filhos de Israel, eu não prometi somente a Moisés, eu prometi aos filhos de Israel. Moisés agora é morto, já fez o que tinha que fazer, cumpriu o seu chamado, e agora vamos lá, a promessa continua, como falei que era com Moisés, assim também eu sou contigo. Hoje é a mesma coisa para nós, como Deus foi com Moisés, como Deus foi com Josué, assim Deus é conosco hoje, amém? Essa garantia, essa segurança nós temos que ter no nosso coração. Não permita que algumas lutas da vida roubem de você essa certeza, porque quando a pessoa às vezes enfrenta luta, ela tem uma tendência a esquecer que Deus está com ela, é verdade ou não é? A tendência natural é esquecer que Deus está com ela. Jesus falou, eis que estou convosco até a consumação do quê? Do século. A palavra é mentirosa? Nunca, jamais, nunca mentiu, nunca falhou, então Ele está conosco. Pode ser na adversidade, na hora que está tudo bem, na luta que a gente está passando, que olha, meu Deus, pastora, que luta, mas eu tenho que saber que Ele está comigo, como Ele foi com Moisés, como Ele foi com Josué, Ele também é comigo. Não há diferença entre nós e Josué, não há diferença entre nós e Moisés, amém? A não ser que nós não estamos sendo cumpridores da palavra como eles eram. Agora, se eu estou sendo, se eu estou tendo conduta de filho e filha de Deus, então não há diferença. Por que Deus seria com eles e não é com a gente hoje? Não há acepção de pessoas, amém? Da mesma forma que Ele operou maravilhas lá,
a Bíblia diz que Ele continua operando hoje também, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e Ele será eternamente. É o caráter de Deus, uma das características de Deus, que Ele é imutável, amém? Voltando lá, vamos lá, prosseguindo que a gente vai aprendendo mais. E aí Deus então fala para ele do tamanho da promessa. Ele diz, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio que é Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o que é? O vosso termo. Era bem além das fronteiras jamais possuídas pelo povo de Israel a promessa. Era muito ampla, era muito grande. Aí ele diz no 5, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Aí ele lembra novamente, ele diz, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Olha a afirmativa de Deus. Ele falou, olha, assim como fui, serei contigo. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Por que Deus falou que não iria desamparar? Porque poderia surgir momentos, como existe na nossa vida, como acabei de falar, que a tendência do ser humano na hora da luta é esquecer que Deus está com ela, né? Então surgiriam situações no caminhada de Josué com aquele povo para atravessar o Jordão, que poderia parecer humanamente que Deus não estava com eles, porque a luta ia ser grande, ia ser travado. Aliás, conduzir público, conduzir o povo não é fácil. Cada um pensa de uma maneira, é verdade ou não é, né? Um quer ir para lá, o outro quer ir para cá, o outro um acha isso, o outro acha de outra maneira. Conduzir um povo já não é fácil, ainda mais o povo de Israel que era problemático, era ou não era? Meu Deus, que povinho problemático era aquele povo, hein? Misericórdia, né? Falamos até de manhã, que lá em Jeremias, Deus ele falou assim, puxa vida, eu queria que o meu povo buscasse a minha face, né? Tivesse um face a face comigo, mas eles viraram para minhas costas. Deus falou, ainda que eu ensinava a eles, ensinando e madrugando, eles viraram para minhas costas. Olha, Deus queria ensinar o povo de Israel, Deus estava 100% ali, voltado para eles, mas eles tinham momento que parece que não queria aprender com Deus, e desprezava a presença de Deus, e boba é a pessoa que despreza a presença de Deus, porque a presença de Deus é o bem mais precioso que a pessoa pode ter na vida. A presença de Deus é a direção de Deus para o nosso viver, ela é a verdadeira vida, amém? E aqui então Josué iria enfrentar lutas, né? Quando chega lá em Israel, a época da primavera, o Rio Jordão na realidade a largura dele é coisa de 30 metros, mas quando chega a primavera, com a cheia, ele acaba virando 1,5 km de largura. Olha a extensão como fica ampla, e ele fica fundo, as águas ficam fundas, e foi bem na época que Deus mandou Josué atravessar o Jordão. Aí fala, puxa vida, mas Deus gosta de desafio, hein? Não, Deus gosta de desafiar o povo dele a crer, amém? Porque se fosse para atravessar o Jordão a pé, assim, né? Tipo assim, rasinho, não precisava de Deus mostrar ser Deus na vida do povo de Israel. Deus queria desafiar o povo, Deus gosta de desafio, Ele gosta de pessoas que compram desafio também, amém? Que sabe que Ele está presente, vamos lá, vamos fazer e acontecer, porque Deus está conosco. Deus gosta de pessoas assim, e foi bem nessa época. E agora, o que fazer? Deus estava desafiando o povo, por isso que Ele falou assim, nunca te deixarei, nem o quê? Nem te desampararei. Então assim como fui Moisés, eu estarei também com vocês. O que Ele tinha feito com Moisés e o povo? Ele abriu o mar, o quê? O mar vermelho, foi ou não foi? Ele foi com Moisés, então ele seria também. Ele estava dizendo, não se esqueça disso. Em outras palavras, se for preciso abrir o rio, eu abro como eu abri o mar para Moisés, amém? Como eu fui com ele, não há menor intensidade. Da mesma maneira que eu fui lá, eu vou ser com você também. Agora, em outras palavras, você vai ter que ter a mesma atitude que Moisés teve de ouvir minha voz de comando. Se você der atenção à minha voz, quando Moisés se deparou com o mar vermelho, né? Moisés clamou a Deus, se lembra disso? E ele falou, Senhor, e agora? Está vindo lá Faraó, os carros e os cavaleiros. Aqui só tem o mar diante dos nossos olhos. O que nós vamos fazer? Deus falou, Moisés, por que clama a mim? Toca aí nessas águas, a água vai se abrir, né? Já dei o poder aí, toca. O que Moisés fez? Ouviu a voz de comando, tocou.
o mar se abriu. Então ele disse, olha, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, na mesma intensidade. Em outras palavras, se for preciso abrir o rio, eu vou abrir o rio para vocês passar, mas você vai ter que ter a mesma atitude de Moisés, de saber ouvir minha voz de comando e agir sobre ela, amém? Voltando lá, vamos lá, continuar aqui. Aí ele diz no versículo de número 6, ele começa a dar então voz de comando a Josué, a mesma voz que ele nos dá hoje, hein? Vamos lá ver? O que ele diz? Esforça-te e tem o quê? Bom ânimo. Primeira coisa que Deus dá, direção que Deus dá, voz de comando que Deus entrega em mãos a Josué. Ele diz, esforça-te e tem bom ânimo, esforço. O reino dos céus é tomado de esforços, amém? Não adianta você ficar de braço cruzado, querer que as coisas caem do céu. Eu falo que a única coisa que caiu do céu foi Lúcifer, quando ele se rebelou contra Deus, e ele foi expulso, amém? Nada cai do céu, nada vem de mão beijada para nós. Jesus comprou sim tudo que diz respeito à vida e piedade para nós, já foi comprado. Agora eu tenho que pôr a mão à massa, crer, colocar em prática a voz de comando de Deus, para que seja realidade na minha vida, amém? Para que eu possa desfrutar desse melhor de Deus para nós. Então Deus falou assim para Josué, Josué, esforça-te e tem bom ânimo, você vai ter que ter força. Em outras palavras, Deus falou, Josué, vai surgir assim tantas lutas durante o percurso, que é para tirar a força de qualquer pessoa. Tantas situações para te abalar até emocionalmente falando, quando os filhos de Israel resolveram discutir entre eles lá, porque eles faziam discussão entre eles, né? Um queria dar direção, o outro também. Lembra lá no deserto, quando eles queriam até apedrejar Caleb e Josué, né? Olha isso, o povo de Israel, olha isso, né? Volta lá dos 12 espias que foram para a terra, 10 voltaram derrotados, os 12 tinham a mesma promessa de Deus, Deus tinha falado da mesma maneira, foram espiar a terra e voltaram. Quando voltaram, os 10 voltaram derrotados. Não, a terra é boa assim, mas tem gigante naquela terra, a gente vai ser pão para aquele povo, não vamos entrar lá de jeito nenhum, vamos voltar para o Egito, para a gente melhor morrer como escravo do que enfrentar aquele povo gigante que está lá. Josué e Caleb voltou com a promessa, com a voz de comando no coração, não, eles vão ser o nosso pão, porque Deus está conosco, subamos e possuamos a terra que Ele já nos deu. Olha a diferença da pessoa que ouve a voz de comando. Aí juntou um motim lá, e eles falaram, vão apedrejar Josué e Caleb, né? Vão apedrejar essa turma aí, que não sabe o que está falando. Opa, quem não sabia o que estava falando aqui, né? Quem não sabia? Aqueles que não tinham promessa no coração. Olha que coisa séria que o povo de Israel fazia. Então iriam surgir situações assim também, para tentar tirar a força de Josué. E Deus falou assim, olha Josué, vamos parafrasear, tá? Olha, eu vou te dar a voz de comando aqui, é um mandamento para você. Você vai passar para o meu povo, tá bom? Vou dando a direção. Você vai se esforçar, você vai ter bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais, o quê? Lhe daria. Você vai fazer, Josué, é você que eu vou usar. Agora, para eu usar você, você tem que saber ouvir a minha voz. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que ter bom ânimo. Não deixe com que as lutas tirem o seu ânimo. Não permita que isso aconteça. E não são poucas as vezes que nós enfrentamos desafios que parece que vêm para tirar o nosso ânimo. É assim ou não é? Para nos deixar sem força, para tentar nos abalar, para tentar fazer com que a gente venha andar cabisbaixo diante de uma circunstância. Então Deus falou para Josué, Deus já cantou a pedra para Josué. Deus falou, Josué, vai acontecer, eu estou te falando, por isso que estou dizendo, esforça-te, tenha bom ânimo. E ele continua mais, vamos lá, versículo de número 7, mais uma vez, Deus fala, o que? Tão somente o que? E tem muito o que? Olha, mais uma vez, Deus acabou de falar no versículo anterior para ele esforçar e ter bom ânimo. No versículo 7, Deus volta a bater na mesma tecla, porque realmente a coisa para tirar, a força de Josué iria se levantar, amém? E Deus colocou para que ficasse frisado no coração de Josué o que ele teria que ter diante da circunstância dos problemas. Ele diz, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Para quê? Para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aí ele continua dizendo, dela não te desvies, nem para a direita e nem para quê? Para que prudentemente te conduzas por onde quer o quê? Que andares. Aí Deus falou assim, olha Josué, você vai ter
esforço, você vai ter bom ânimo, e você não vai se desviar da lei que eu dei para Moisés, que você conhece muito bem. Você não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza. Então você percebe que a palavra de Deus dada a nós, ela vai nos conduzir, amém? Ela vai nos direcionar, a palavra nos direciona. Nós não podemos agir sobre aquilo que nós achamos ou que nós pensamos, ou que nós achamos ser bom para a nossa vida, porque nem tudo aquilo que é bom para os olhos é bom para se comer, é verdade ou não é? Aparentemente parece ser bom, mas às vezes o final é amargo como fel. Eu lembro que a gente viveu muito tempo lá em Portugal, né? Passamos 10 anos em Portugal pregando a palavra e 2 na Espanha. E lá em Portugal, no Algarve, tem uns docinhos bonitinho demais, gente, mas bonito. É como se fosse desenho de moranguinho, e coisas lindas assim, representando fruta, né? E um dia eu ganhei a caixinha, eu falei, o negócio é bonito. Eu falei, se for gostoso, como é bonito, meu Deus, eu que gosto de doce, né? Dá para perceber, né, que eu gosto de doce. E aí eu catei aquele moranguinho, mordi e comi. Quando eu comi, o negócio era ruim, pessoal. Ó, tem gente que gosta, que gosto não se discute, né? Mas o trem era ruim demais, pessoal. Misericórdia. Eu falei, o que é isso? Pastor, é doce de feijão. Eu falei, feijão não. Feijão eu gosto de feijoada, com carne no meio. Agora, doce de feijão para mim não rola, né? Aí um dia também, lá tem muitas oliveiras, né? E aí eu cheguei na casa de um casal de irmãos portugueses, e eu vi as oliveiras assim, né? A azeitona penduradinha, fiquei encantada de ver aquela azeitona, né? Eu falei, nossa, e eu que gosto de azeitona? E eu falei, irmã do céu, eu vou comer isso aqui. Taquei a mão, ela, não comas, pastora, né? Pastora, não comas, né? Assim que fala, né? Catei a azeitona, falei, não, irmã, vou comer sim, a senhora acha que eu vou perder a sua oportunidade? Ela falou, não coma. Eu falei, não vou perder não. Coloquei na boca. Pessoal, não sei se você já comeu azeitona do pé, mas não faça isso nunca na sua vida. Eu fiquei cuspindo o dia inteiro, porque era pior do que fel. Mas o negócio é amargo, o negócio é ruim, mas é ruim. Já provou, pastor? Já foi em Israel, não já? Quando for lá, não prova não. Ou prova para poder ver o que eu estou falando, para você ver, né? Eu coloquei na boca, mas misericórdia, ô trem ruim. Aí eu falei, irmã do céu, ela falou, eu falei, pastora, para você não pôr na boca, porque tem todo um processo. Você tira a azeitona, tem que deixar a azeitona curtir, isso, aquilo, outro, para ela ficar gostosa. Então nem tudo que é bom para os olhos é bom o quê? Para se comer, amém? Então tome cuidado, não haja precipitadamente. A Bíblia fala que o precipitado peca. Então por que peca? Pecar é errar o alvo, nosso alvo é Cristo. Quando eu precipito, eu estou errando o alvo. O alvo não era aquele, a direção não era aquela. Eu precipitei, tomei um atalho, e naquele atalho que parecia bom aos olhos, Provérbios diz que há caminho para o homem que parece vida, mas o final produz a morte, o final produz o fel. Então nós temos que ter a direção de Deus, ouvir a voz de comando. Então Deus deu lá, falou, tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não desvie. Ó a voz de comando de Deus, estou ordenando, hein, Josué? Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente, com prudência, com diligência, com cuidado, com zelo, nós temos que ter zelo para seguir o caminho que Deus está nos orientando. Te conduzas por onde quer o quê? Que andares, por onde você passar. Se você souber ouvir a palavra e a direção, você vai conduzir prudentemente a sua vida por onde você passar. Não importa onde você esteja, amém? Não importa. Uma certa vez, quando Jesus chegou para Pedro e falou, Pedro, né? Quem tu dizes que eu sou? Ele falou, tu és Cristo. Foi ou não foi? Estava numa certa região, e ele falou assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão o quê? Contra ela. Onde Jesus estava ali, era exatamente uma localidade onde havia grandes sacrifícios aos deuses, eram as portas do inferno, aquele local onde ele estava. E ele falou para Pedro assim, ó, sobre esta pedra, neste lugar aqui, ó, neste lugar, se você guardar a minha palavra neste lugar, aonde aqui é usado para sacrifício de demônios, de deuses, onde é os portais do inferno, mesmo aqui no meio, se você estiver nessa rocha, que é a minha palavra, prudentemente na minha direção, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, amém? Então ele quer dizer isso, por onde você andar,
você passou por um caminho ali, por uma situação que parece os portais do inferno, não se assuste não, porque se você estiver na palavra, prudentemente você vai conduzir e passar por ali sem perigo algum. Amém? Até que quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então vamos lá, continuando, aí ele diz mais assim, ó. Versículo agora de número 8, continua dando voz de comando. Não se aparte da tua boca, o que? O livro? Antes medita nele dia e o que? Então olha duas orientações que Deus deu para Josué, outras mais orientações. Ele falou assim, não aparte da tua boca o livro dessa lei. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o que? Então só há uma maneira de não apartar da minha boca o livro da lei, meu coração estando cheio da palavra, não tem outra maneira. Se a pessoa, o coração dela não está cheio da palavra, do conhecimento da verdade que liberta, a boca dela não vai falar da palavra de Deus. É algo assim que uma coisa chama a outra. Então quando Deus falou, não aparte da tua boca o livro dessa lei, podemos entender de trás para frente. Coloque a minha palavra constantemente no teu coração. Amém? Você pode entender dessa forma, porque a boca fala do que está cheio, coração. Coração vazio, boca o quê? Vazia de Deus. Coração cheio do conhecimento, boca cheia do conhecimento de Deus. Você conhece uma pessoa, se ela é de Deus, conversando com ela 10, 15 minutinhos. Uma pessoa que às vezes você nunca viu na vida. Você senta perto dela na fila de mercado, na fila do pão, começa a conversar com a pessoa. Em 10 minutinhos, pelas palavras dela, você vai conhecer se ela é de Deus ou se ela não é de Deus, mesmo sem conhecer a vida da pessoa. Quem já experimentou isso? Levanta a sua mão. Já experimentou? Aí todo mundo já experimentou. Então você está vendo que é verdade o que eu estou falando. Por quê? Não tem como, pessoal. Não tem como esconder uma cidade edificada. Tem? Não tem. Por exemplo, tem como esconder Criciúma do mapa? Não tem, porque está edificada. Não tem como. A pessoa que é de Deus, o coração dela está cheio de Deus, não tem como esconder que ela é de Deus. Numa simples troca de palavras, ela vai colocar a palavra de Deus ali no meio da conversa. De alguma forma ela vai introduzir Deus na conversa dela. Então ele falou, não aparte da tua boca. Vamos lá então, de trás para frente, que o seu coração esteja cheio do conhecimento, Josué. Que o seu coração esteja cheio da minha presença. Que o seu coração esteja cheio da minha palavra. Porque você vai falar. Amém? E aí ele diz mais, ó, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, o que? Medita nele quando? De dia e de noite. E aí eu fui buscar o significado da palavra meditar. Eu achava, até há uns 4 meses atrás, que meditar era aquilo que a gente faz antes do culto, né, pastor? Que a gente vai lá, lê a Bíblia e para, e vai analisando, e Deus vai falando no coração. Eu achava que meditar era isso. E aí eu fui no original da escrita da Bíblia, que é grego, hebraico, né, algumas partes. Fui no original. Meditar significa sussurrar. Não é você parar para pensar, é sussurrar. É você, quando você começa a pronunciar baixo a palavra. Olha o que Deus falou, ó. Então ele falou, medita nele dia e o quê? E noite. Deus está falando, sussurre o livro, sussurre a palavra, vai sussurrando. Por que sussurrando? De quem é a boca que está mais perto do seu ouvido? De quem que é? De quem que é a boca que está mais perto do teu ouvido? De quem que é? É a nossa, sim ou não? A minha boca é o que está mais próximo do meu ouvido. A Bíblia diz, a fé vem pelo e o ouvir o quê? Quando você sussurra a palavra, o seu ouvido está ouvindo a palavra. A palavra entra para o coração, que gera a fé. Amém? Olha como Deus, ele é inteligente. E Deus falou, Josué, sussurra de dia e de noite essas minhas palavras. No Salmo 39:3, vamos dar uma visão lá bem rapidinho, e aí a gente finaliza voltando para cá. No Salmo 39:3 diz assim, ó, olha que bonito, Salmo de Davi. Ele diz assim, ó, incendeu-se dentro de mim o meu coração, ou seja, pegou fogo, né? Incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu o quê? Meditava, se acendeu um fogo. Volta lá para Josué. Então o que acontece quando a gente medita? O que acontece quando a gente sussurra a palavra de Deus e o nosso ouvido ouve a palavra e a fé vem pelo ouvir? Incendeia o nosso coração. Ele pega chamas de fé, amém? Chamas de fogo. Incendeu-se em meu coração quando eu meditava na palavra. Pegou um fogo dentro de mim, amém?
é o que nós precisamos. É a fé que tem que nos conduzir. O justo viverá do quê? E se ele recuar? A minha alma nele não tem o quê? Não tem prazer. Que tristeza, né? A minha alma nele não tem prazer. E Deus teve prazer na alma de quem? De Jesus. Foi ou não foi? Este é o meu filho amado, em quem compraz o quê? A minha alma. Por que a alma de Deus se comprazia em Jesus? Porque Jesus vivia pela fé, andava pela fé. E ele veio ao mundo como homem, como a mim, como a você, sujeito às mesmas falhas. Se despiu da glória, mas ele ouvia a voz de comando de Deus. Mesmo lá no deserto, quando ele foi levado pelo Espírito de Deus, com letra maiúscula ao deserto, para ser tentado pelo diabo, Jesus com o coração cheio da palavra, o diabo chegou. Vamos lá falar da tentação de Jesus rapidinho? Qual foi a primeira tentação que o diabo fez para Jesus? Na fragilidade dele, foi ou não foi? Falou assim, olha, 40 dias jejuando, 40 dias sem comer nada, ele falou assim, mande que essas pedras se transformem o quê? Em pães. O que Jesus falou para ele? Olha quando a pessoa está com a palavra no coração, né? Nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus citou essa palavra que está lá no Velho Testamento, que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha Jesus com conhecimento das Escrituras, ele citou ela. O diabo ouviu o que Jesus falou. Então quer dizer que ele não vive só de comida. Muito bem, ele foi forte, claro, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Mas agora eu sei, ele me entregou agora a chave. Ele disse que ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Já sei com o que eu vou tentar ele agora. Ô Jesus, lança-te daqui abaixo porque está escrito. Olha como o diabo é astuto, pegou a palavra. Não era da palavra que Jesus falou que vivia? Ele falou, então já sei a segunda tentação, vou pegar a palavra porque ele disse que vive da palavra, então vou pegar a palavra para tentar contra a vida dele. Ele não queria que Jesus morresse na cruz porque nós não teríamos a salvação hoje, né? Se assim fosse. E ele falou assim, olha, lança-te daqui abaixo, citou o Salmo 91, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropecem em nenhuma pedra. Só que, vamos dizer assim, que o diabo não contava com as minhas astúcias. Ele não contava com o discernimento espiritual que Jesus ele tinha. Amém? Porque o diabo se disfarça de anjo de luz. Mas quando nós estamos na visão, na palavra, nós temos discernimento de espírito para saber quando a voz é de Deus e quando a voz de comando não é de Deus. E ele falou assim, Satanás, também está escrito. Oh, que coisa linda, amém? Ele combateu o diabo ali e falou assim, também está escrito. Não vem, em outras palavras, não vem me enganar não, Satanás, eu conheço a palavra, eu conheço muito bem, não tentarás o Senhor o quê? Teu Deus. O diabo deve ter ficado irado, né? Ele falou, caramba, não consegui pegar também na palavra. Foi lá, deu uma volta, já sei, vou tentar ele com os fascínios desse mundo, né? Levou ele no pináculo do templo, tudo isso te darei. Só por uma coisinha, só se você me adorar, coisa simples, né? Ajoelha aí, adora aí, rapidinho, e eu te dou tudo o que você está vendo. Mas o diabo, ele é o pai da mentira. Sabe o que significa pai da mentira? Né? O diabo, o que ele é o pai da mentira? Não existia mentira, a mentira se hoje originalizou em quem? Nele, porque ele fala do que ele é. Ele é o pai da mentira, ele é o princípio da mentira. Olha que coisa séria, né? Quando a gente fala, por exemplo, assim, por que o diabo não tem perdão? Você sabe por que o diabo não tem perdão? Você sabe por quê? O diabo não era um anjo de luz? Sim ou não? Era ou não era? Você já se perguntou, por que o diabo não pode ter perdão? Você já se perguntou isso? Porque o homem, quando peca, pode ter perdão quando ele reconhece os seus erros. Sim ou não? Porque o homem, ele é o quê? Tentado. Mas para ele ser tentado, tem alguém para tentar. Quem que é o tentador? O diabo. Só que quando o diabo estava no céu e era anjo de luz, não existia tentador. Não existia. Ele originalizou a tentação. Quantos estão me entendendo? Está entendendo? Não existia tentador. Ele caiu naquilo que ele era próprio, que era a natureza dele, né? O ser humano cai quando às vezes ele é tentado e não está na palavra, aí ele cai. Mas porque ele foi tentado. Agora o diabo não foi tentado, ele caiu naquilo que ele é o pai da mentira, ele é o orgulho. Estão entendendo? Sim ou não? Quem entendeu, digam glória a Deus, amém? Então que coisa séria, ele falou, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. É mentiroso, não ia dar nada, né? E Jesus olhou para ele e falou assim, vai-te Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás,
e somente a Ele servirás. Outra tradução diz, somente a Ele prestarás culto. Não vou cair na sua lábia, Satanás. O que aconteceu? A Bíblia diz que foi-se o diabo e os anjos de Deus vieram e o serviram. Que banquete, hein? Você consegue imaginar o banquete que foi? Os anjos de Deus serviram a Jesus. Eu não quero o banquete da carne, eu quero o banquete dos anjos de Deus. E você? Então, vamos ouvir a voz de comando de Deus, amém? Para finalizar, vamos lá para Josué então, continuando. Então ele fala, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele o que é, está escrito. Olha que bonito. Então ele falou, se você meditar dia e noite, você vai proferir a palavra, a promessa, que vai entrar nos teus ouvidos, gerando fé ao teu coração. Você vai ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque a fé vai te mover, a fé que tem que nos mover. Na hora que você sentir assim, meio que fraquejando, você vai lembrar, você está lá meditando, não, a Bíblia diz, Jesus me falou, Deus me falou, que eu tenho que me esforçar, que eu tenho que ser corajoso. Deus falou, Deus deu a promessa, uma terra nunca antes conquistada. Ele falou que assim como ele foi com Moisés, ele é comigo também. Olha só, você vai gerando o quê? Incendendo fé no teu coração. Ele falou que ele é comigo, eu vou me levantar, eu vou prosseguir, Deus é comigo. Medita dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Vamos continuar lendo junto? O que diz aí? Porque então, o que ele diz? Agora você vai ler, vamos lá. Porque então vocês... Vamos ler de novo? Porque então, Deus está falando isso para Josué, hein? Josué, ó, porque então, o que? O seu caminho. Aí eu pergunto para você, quem iria fazer o caminho de Josué prosperar? Era Deus ou Josué? Era Deus? Vamos ler de novo? Vamos ler? Vai lá. Porque então, Deus falou para Josué, estou te dando toda a voz de comando. Eu vou dar uma deixa para vocês, hein? Estou dando, Josué, toda a voz de comando para você. Tudo que você precisa eu estou lhe orientando. Se você colocar em prática o que eu orientei, vamos lá ler agora. Então, o que? Quem iria fazer prosperar o caminho de Josué? Deus ou Josué? Josué. Olha que bonito, uma palavra que faz a diferença. Não era Deus que iria prosperar o caminho de Josué. Deus falou para ele, então farás. Você, Josué, vai fazer prosperar o teu caminho. Ele falou, eu dei toda a voz de comando para você. Agora é o seu livre-arbítrio. Você escolhe colocar em prática a voz que eu te dei para esforçar, se animar, né? Meditar no livro de dia e de noite, sussurrar a palavra, né? Para que você prudentemente te conduza. Ele falou, eu te dei o caminho das pedras, Josué, te ensinei tudo. A minha palavra não volta vazia. Eu te dei a palavra, ela está contigo. Agora, é decisão sua. Se você colocar em prática a voz de comando que eu te dei, então fará prosperar o seu caminho. Muitas pessoas hoje em dia ficam assim, não, o dia que Deus me prosperar, Deus está dizendo, não. Eu já dei a ordem, cumpra a palavra que eu lhe dei, siga a orientação que eu te falei e você vai fazer o seu caminho prosperar. Já foi ordenado, já foi dito pela boca de Deus. Isaías diz que toda palavra que sai da boca dele não volta o quê? Vazia. Ele deu a palavra, não deu? Sim ou não? Ele falou que se a gente crer, a gente vai comer do melhor dessa terra. Se eu não estou comendo é porque eu não estou crendo. Porque se eu estou crendo, a palavra já foi dada para eu comer do melhor da terra. O melhor vai vir e vai me alcançar. Está entendendo a diferença? Sim ou não? Então ele falou, porque então farás prosperar o teu caminho. E então, mais uma vez, prudentemente o quê? Te conduzirás. Passa para o versículo seguinte. Aí ele diz, ó, não te mandei eu. De novo, o que Deus fala para ele? Esforça-te e tem o quê? O bom ânimo precede a vitória. E ele diz, não pasmes e o quê? Nem te espantes. Por que não pasmar e nem espantar? Aí é uma pergunta que eu faço, porque pasmar é uma coisa muito forte, é ou não é verdade? O que é que a pessoa vendo pode deixar ela pasmada, né? Pasmada é quase que você fica estático assim, ó. Nossa, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Ou eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Deus falou para Josué, Josué, você vai ver coisas que é para deixar qualquer pessoa pasmada. Mas eu já estou falando para você que vai acontecer. No mundo tereis o quê? Mas tenha o quê? Ó Deus falando,
você vai ver situações que é para deixar qualquer pessoa pasmada e espantada. Mas eu já estou orientando você que você vai ver, para que quando acontecer, você não pare para ficar pasmado nem espantado. Se lembre do que eu estou falando para que você possa seguir o seu caminho e nunca ficar parado na fé. Continue. Você viu? Parece que pasmou e espantou. Qualquer um ficaria pasmado e espantado, menos você, Josué, porque eu estou te orientando que você vai ver situações assim. Mas quando você vê, você vai se lembrar da minha voz de comando, e você não vai parar diante daquilo que deixaria qualquer ser humano pasmado. Você vai continuar, porque tem uma promessa para você entrar nela. Amém? Olha que coisa bonita. O mesmo Ele nos dá para nós hoje. Ele está dizendo: no mundo você vai ter aflição. Jesus enganou alguém, disse que a sua vida é ser mar de rosa? Ele falou assim: vinde a mim que eu vou fazer da sua vida um mar de rosas. Ele falou isso? Não. Ele falou assim: não cuideis que vim trazer paz, hein? Eu vim trazer espada. Quando que se usa espada? É numa luta. A nossa vida ela é uma luta. Mas ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o quê? O mundo. E ele está dizendo, como diz para Josué, nós não podemos pasmar e espantar diante da adversidade. Nós não podemos pasmar e ficar espantados, estáticos, parados diante de uma má notícia, diante de um exame que saiu, por exemplo, dizendo talvez que não tem jeito, que não dá, que humanamente falando é impossível. Não pasme, nem te espantes. Medita no livro da lei, coloca no teu coração, deixa incender no teu coração essa chama da fé. Amém? Falei de manhã quando o médico falou que eu estava com a pedra na vesícula, e eu falei assim: não quero operar não. O médico falou: a única maneira de tirar a pedra da vesícula é tirando a vesícula fora. Sabe o que aconteceu com a minha tia que tirou a vesícula? Morreu. Sabe por que a minha tia morreu? Imprudência médica. O médico lá, anestesista, deu 50 vezes mais morfina do que o necessário. E ela teve parada cardíaca, né? E ela acabou falecendo. Graças a Deus que ela é de Jesus, de uma outra denominação, e ela acabou falecendo. Mas eu vi até antes o que a fé ao contrário, o medo é a fé ao contrário, né, pastor? O que faz, né? E a minha tia, antes de ir para a cirurgia, olha que coisa séria, eu nem sabia, eu só fiquei sabendo depois que a minha tia morreu, porque eu nem sabia que ela tinha pedra na vesícula, né? Porque aquela tia mais distante, que a gente não tem muito contato, né? E aí minha mãe, eu fiquei pasma de ver como as pessoas que conhecem a palavra, ou deveria conhecer, andam ao contrário da fé. E ela disse que quando ela foi para a cirurgia, ela pegou os documentos dela, separou numa pasta, chamou o marido dela e falou assim: bem, está aqui meus documentos, que se alguma coisa acontecer comigo, está aqui fácil para você arrumar. Já é estranho. Não, eu tenho que ir sabendo que Deus é comigo. Se eu não tenho fé para ser curado, então eu vou na fé que Deus vai usar o médico para me abençoar, né? E ela já falou assim. Aí ela chamou a minha tia, a outra irmã dela, e falou assim: olha, ela tem um cabelo grande, né? Porque na igreja dela usa cabelo grande, muito grande. E falou assim: olha, se alguma coisa acontecer comigo, eu quero que faça uma trança para ficar no caixão. Eu falei: tá amarrado, em nome de Jesus, né? Que é isso, né? E ela falando assim, por conta da cirurgia. Ela chegou a ligar para a funerária para saber se o plano de funerário dela estava tudo ok. Acredita nisso? Chegou para a neta e falou assim: se alguma coisa acontecer comigo, eu quero essa roupa aqui. Ou seja, ela teve a fé, o quê? Ao contrário. A fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. Olha a certeza que ela estava tendo, que ela iria morrer. Foi ou não foi? Uma brecha grande que ela abriu. Ela estava tendo tanta certeza que ela preparou o entorno do enterro. Olha que situação triste. E foi o que aconteceu. Infelizmente ela foi e morreu. Só que isso, ela morreu depois do que Jesus me curou, né? Eu falei: puxa, se eu soubesse eu tinha falado com ela, mas eu nem sabia que ela tinha pedra na vesícula. Porque quando eu descobri que eu tinha pedra na vesícula, eu falei assim: não, peraí. Eu falei: tem que operar, o médico disse, mas eu não quero operar. É uma decisão minha, né? Uma decisão minha, particular minha. Ah, mas tem perigo, ok, mas a vida é minha, é uma decisão minha que eu estou tendo, né? Não estou passando uma fé para vocês, não. Isso é algo muito particular, amém? E aí eu falei: não, eu não quero operar não, eu vou orar. E me agarrei na palavra. Então quando a dor vinha, eu meditava na palavra. E eu falava assim: se por um caminho entrou, por 7 vai fugir. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha, né? E ela é mais poderosa que o raio laser, vai desmiuçar essa pedra. E eu colocava palavra, palavra, palavra. Quando eu fui no médico, cadê a pedra? Tinha desaparecido completamente.
Depois de anos, até falei o testemunho de manhã mais amplo assim, mas voltei ao médico na sexta-feira, antes do Fala Amigo da Noite, para fazer exame de rotina, o abdômen total, ultrassonografia, e a médica muito simpática, ela falou para mim assim, você veio fazer para quê? Eu falei, exame de rotina. Ela, mas você já teve alguma coisa? Eu falei, já tive pedra na vesícula. Ela, então você tirou a vesícula fora, né? Porque se já teve. Eu falei, não tirei. Então a pedra está aí? Não, a pedra não está. Ué, mas se você não tirou a pedra, como é que a pedra não está aí? Eu falei, então, deixa eu contar para a senhora. Eu fui contando para ela. Eu falei, olha, eu sou cristã, sou evangélica, creio no poder de Deus. Quando o médico falou que eu tinha que orar, e ela falou, peraí, me conta mais sobre isso. Aí eu fui contando. Ela falou assim, olha, não que eu não creia em milagres, mas você sabe que a medicina é incompatível com a fé, com o milagre. Eu falei, sei, humanamente falando, eu sei que é. Ela falou, não, mas eu creio. Mas você tem exame que tem a pedra? Você tem um exame só ou tem mais? Eu falei, tenho mais. Ela, bom, porque se fosse um só, eu poderia, não sei como, de que maneira dizer, talvez o exame errou. Mas como é que o exame errou se coloca uma pedra lá dentro da vesícula que é visível, né? Ela falou assim, mas vamos lá falar o improvável. Eu poderia dizer que o exame errou de alguma forma, não sei como, porque é improvável, mas poderia acontecer. Mas você tem 2 exames diferenciados de anos diferentes que mostra a pedra lá dentro. Eu falei, tenho. Ela falou, e a pedra agora? Vamos ver se está aí dentro. Vamos ver, deixa eu ver. Aí ela foi ver, ela realmente não existe pedra nenhuma na sua vesícula. Aí ela olhou para mim e falou assim, olha, quando ela foi despedir, ela, Yara, foi um prazer te conhecer. Ela falou assim, eu sou médica há muitos anos, nunca vi tal fenômeno acontecer. Ela falou assim, e nunca em nenhum livro de medicina foi contado que eu li que algo semelhante pudesse acontecer. Ela falou, estou impactada com o que aconteceu com você. E eu falei, glória a Deus, o louvor seja para o Senhor, amém? Então, quando nós, pessoal, cremos na palavra de Deus, colocamos a palavra no coração, surge um diagnóstico, uma situação, e nós não paramos, nem nos espantamos, nem ficamos pasmados, puxa vida, eu sirvo a Deus, por que isso aconteceu? Né? Por que essa situação? Não, quem pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse assim? O que Jesus falou? Nem ele, nem seus pais, mas para que manifeste a glória de Deus. Tem pessoa que fica, por que isso aconteceu comigo? Quer ela saber por que aconteceu? Jesus diz, no mundo tereis o quê? Aflições, mas é para que manifeste a glória de Deus. A doença, eu te repreendo, sai da minha vida no nome de Jesus. Não vou pasmar, não vou me espantar. Aí ele diz assim, ó, no final, porque o Senhor teu Deus é o quê? Contigo. Por onde quer o quê? Que andares. Diga para a pessoa que está ao seu lado, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo, por onde quer que andares, amém? Você não tem que temer, ouça a voz de comando de Deus, e pode ter a segurança que prudentemente Ele vai te conduzir, o seu caminho vai prosperar, amém? Tudo que você precisava, tudo que estava faltando na sua vida, já foi providenciado. A Bíblia diz que Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Aí você diz, pastora, estou passando por uma luta assim. Eu pergunto para você, diz respeito à vida? Diz, Ele já providenciou. Diz respeito à piedade? Diz, Ele já providenciou, Ele já comprou. Como é que eu assumo, pastora? Farás prosperar o teu caminho quando? Quando eu colocar a voz de comando em ação, amém? Eu coloco a palavra em prática, e tudo que diz respeito à vida, piedade, passa a ser parte da minha vida também. Vamos ficar de pé que nós vamos orar agora, no nome de Jesus? Quem entendeu o recado de Deus, faz assim, ó. Então vamos dar ouvidos a essa voz de comando. Josué deu ouvidos, depois você pode continuar meditando na história de Josué, e você vai ver que eles atravessaram o Jordão, entraram na terra prometida, amém? Deus abençoou grandissimamente. Por que Deus não vai nos abençoar? Claro que vai. Vamos ser como Josué, colocar em prática a voz de Deus, e as bênçãos nos seguirão. Feche os seus olhos, vamos orar então. Pai, é bom demais estar na Tua presença, é maravilhosíssimo aprender com o Senhor, aprender a Tua palavra, e é maravilhosíssimo sermos praticantes dela, porque ela nos dá uma segurança, meu Deus, de dias melhores, ela nos dá uma direção a ser seguida. A Tua palavra incendeia, ó Deus, o nosso coração, e enche o nosso coração de gozo, de fortaleza, de fé. Nos torna, meu Pai, simplesmente filhos de Deus, imbatíveis diante de uma adversidade, diante de uma luta, diante de tantas situações que nós vivemos, que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Pai, como é bom ouvir os Teus conselhos, como é bom sentir o Teu cuidado por cada um de nós, ó Deus.
A sua orientação, ela é vida, como ela foi vida para Josué, como ela fez levantar Josué daquela tristeza que ele se encontrava pela morte de Moisés. O Senhor o levantou dando a sua palavra, o Senhor o orientou, ele soube ouvir a sua orientação, e prudentemente ele conduziu o povo até a terra que havia sido prometida. Pai, há uma terra para nós conquistarmos, ó Deus, a salvação para a família que foi prometido na tua palavra. Há tantas coisas, meu Pai, proposta diante de nós, ó Deus, e nós queremos a cada dia avançar para conquistar todas e cada uma delas que o Senhor tem preparado para nós e para a nossa casa. Jesus, ensina-nos a ouvir então a tua voz a cada dia, ensina-nos a andar no teu comando, ensina-nos, ó Pai, a estar em ti, a permanecer no Senhor. Espírito Santo, e nessa noite nós buscamos a tua face agora, nós buscamos, ó Deus, o fortalecimento espiritual. Nessa noite nós buscamos agora a comunhão com o Senhor, é estar, meu Deus, verdadeiramente aos teus pés como filhos amados, que, meu Pai, reconhecem a dependência de um Deus poderosíssimo, e nós precisamos dessa tua presença, precisamos da comunhão com teu Espírito Santo, e nós damos a liberdade ao Senhor nessa noite. Espírito Santo, pode, meu Pai, agir no nosso meio. Meu Deus, vai fortalecendo cada vida, vai levantando cada vida. Espírito Santo, vai operando maravilhas no nosso meio, que só o Senhor sabe operar agora. Isso, igreja, se aproxime do Senhor de todo o teu coração. Se achegue a Ele agora. Ele disse que aquele que se achega a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Você pode se achegar, chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Então Ele se achega a nós nessa noite. Ele canta lá, se você é batizado no Espírito Santo, comece a falar na língua dos anjos agora. Vai edificando a sua vida. Nós precisamos de uma igreja edificada, nós precisamos de uma igreja fortalecida. E quando falamos de igreja, a igreja não é templo, a igreja somos nós. Nós precisamos edificar a nossa vida agora na rocha que é Cristo Jesus. E aquele que ora em línguas, diz a palavra, edifica a si mesmo. Vai falando agora. Ele canta lá, tchô, ramanacere canta lá, baixere, viriala, tchô, ramanassou, ricanta tabaxê, oricalabá, choririanda lá, sorerianda lá, baixê. O Espírito Santo, Ele ora por nós, Ele ora com gemidos, Ele se move com gemidos inexprimíveis. Quando nós oramos na língua dos anjos, a nossa oração ela é direta com o trono do Pai, não há interferência. O diabo não conhece a língua dos anjos, é uma língua que ele desconhece completamente. E quando nós oramos, a nossa oração ela chega ao trono da graça. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, mas você tem esse desejo na sua vida, então vai pedindo para Ele agora. Qual filho que pedindo pão ao seu pai lhe dará uma pedra, ou pedindo ovo lhe dará um escorpião? Não. Se você pedir agora o Espírito Santo, Ele te dá o Espírito Santo. Se você disser para Ele: Pai, eu quero receber o batismo, que é uma das evidências do Espírito Santo, Ele vai te batizar agora, é com fogo, como lá naquele dia de Pentecoste. Como diz a palavra, o povo estava reunido, todos no mesmo propósito, todos estavam reunidos na mesma fé, quando de repente veio um vento impetuoso, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Meu irmão, seja cheio do Espírito Santo agora. Minha irmã, seja cheia do Espírito Santo. É o Espírito da verdade, é Ele que é a justiça de Deus, é Ele que vai nos ensinar o caminho que devemos seguir. Ele é a justiça, Ele é o juízo. Vai falando, vai falando, vai falando, não tenha medo não. Muitas pessoas ficam esperando um dia especial, um pregador especial para ser batizado no Espírito Santo, mas o Espírito Santo habita dentro de você. Quando você aceitou Jesus, Ele passou a fazer morada eterna em você. Então é só você abrir os lábios agora e começar a falar, e você dizer: Jesus, eu te amo, a tua presença, meu Pai, ela é real na minha vida, eu te quero mais do que tudo. Deseja agora, como criança recém-nascido, o verdadeiro leite genuíno, não falsificado, que você possa desejar esse leite genuíno agora, que é a presença de Deus, porque a Bíblia diz que através dele você vai crescendo
crescendo, crescendo. Você vai crescendo espiritualmente, você vai se fortalecendo, você vai crescendo em graça, em estatura, em sabedoria, diante dos homens, diante de Deus, como Jesus fazia andando com o Pai aqui nessa terra. Isso, a palavra de Deus, ela nos mostra a vontade do Senhor para a nossa vida espiritual. A vontade dele é que todos nós venhamos crescer a mesma estatura, a medida de Cristo, a varão perfeito, e nós só podemos chegar a essa estatura em comunhão com ele, é buscando a essência dele, é sendo cheio do Espírito Santo, é quando você mesmo quebra a sua carne, a sua vontade, é quando você se entrega de coração no altar de Deus. E esse é o momento, não espere outro momento. Esse é o momento que Jesus preparou agora para você renovar a sua vida, para você renovar as suas forças, para você renovar o seu entendimento, para você deixar o Espírito fluir dentro de você agora, e você ser participante dos rios de água viva, aqueles rios que curam, é aqueles rios que trazem refrigério, é aqueles rios do Senhor que vai nos enchendo, saciando a nossa sede. Vai saciando, Pai, a sede do teu povo, vai saciando a sede da tua igreja. Vem, 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 unção de Deus que despedaça todo o jugo das trevas agora. Oricalacherianda labachora manacere canta, tiri canta labachora manacere anda labache. Isso, cadê a igreja que ora? É a igreja fervorosa, é a igreja que busca, é a igreja que clama, é a igreja que não se importa, que não tem vergonha, que não se envergonha do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. É a igreja que não se envergonha de quem está do lado, não, porque a sua comunhão com Deus, isso ninguém pode tirar de você, ninguém tira a sua comunhão. A Bíblia diz: quem pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Será altura? Não. Será profundidade? Imagina. Será principado? De maneira nenhuma. Potestade? Jamais. Nada, diz a palavra de Deus, pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então se achega esse amor agora. Oh, Jesus está lhe chamando, Ele está lhe capacitando, Ele está lhe fortalecendo. Os céus estão abertos, a nossa oração está chegando à sala do trono. A palavra de Deus, ela diz que Ele se move pelas nossas orações. É Deus que fala, Ele se move pelas nossas orações. Faça Deus se mover agora em seu favor, meu irmão. Ore, clame, busque, faça Ele se mover agora em seu favor, em favor da sua casa, em favor da sua família, em favor dos seus agora. Ritire anda lá, chora manacere canta, oriala balabalabala xere anda lá baçou, ricanta na machere biriala ba, chegai-vos a mim e Ele se achegará a você também. Se achega a Ele, se achega a Ele, se achegue, se achegue, se achegue, vai se achegando, e os rios de água vivas vão sendo derramados. Oricanta lá bachora manacere canta lá ba, xirianda lá baçore canta na macheiraria lá ba. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Levante suas mãos ao céu, diga: aumenta, Senhor, aumenta o fogo da tua glória sobre nós, Jesus. Diga para Ele, diga: Senhor, eu quero ver a tua glória sobre a minha vida nesta noite. Então vamos juntos declarar: eu me rasgo, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, eu
já pisou no santo dos... Em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória. Então chame por ela a glória de Deus, a glória de Deus. Quem já pisou é na presença dele. Para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. E onde estiver, clamar pela glória. A glória de Deus. Com as mãos levantadas, vamos declarar glórias numa só fé. Toda a igreja declara glória. É a glória do Senhor. Glória. E santo, santo é o nome de Jesus. Declare santo. Santo, santo. Mais uma vez, santo é o Senhor, declare santo. Santo. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Pela glória, a glória de Deus, a glória de Deus. Para vocês, quem já no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver, não sabe. E onde estiver, clamar a glória de Deus, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, chame por essa glória, a glória de Deus. Pai, nós clamamos por essa glória neste lugar, Jesus. E eu sei que o Senhor está presente. Quando o Senhor está presente, o Senhor opera maravilhas. E eu te peço agora, poder de Deus vai passando de vida em vida, de pessoa em pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés agora. Ah, meu Deus, e na autoridade do teu nome, eu venho repreender todo espírito de enfermidade, o espírito de dor e o espírito de sofrimento que estava agindo sobre essa vida. E eu digo, sai daí agora, espírito das trevas. Solte agora o corpo dessa pessoa. Essa atrofia muscular vai embora agora em nome de Jesus. Sai agora dos tendões, sai agora do nervo, sai do nervo ciático, essa inflamação nesse nervo, sai agora pelo poder de Deus. Eu oro, repreendendo, digo, vai embora, bico de papagaio, sai daí, hérnia de disco. É a unção de Deus que está descendo, o fogo de Deus que está passando. E a palavra de Deus, ela diz que Deus é fogo e fogo consumidor. O fogo de Deus vai consumindo agora essa hérnia. Consome agora, fogo de Deus, esse bico de papagaio, essa artrite, essa artrose, essa osteoporose. Consome agora, fogo de Deus, esse desvio na coluna. Vai consumindo essa dor na bacia. Sai daí agora, angina de peito
embora a dor no peito, vai embora a dor de cabeça, é a ferroada apontada na cabeça, a dor na nuca, pressão alta, pressão baixa, sai agora. Sai o problema na tiroide, hipotiroidismo, hipertiroidismo, é esse nódulo na tiroide, um caroço na tiroide, sai, 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 sai em nome de Jesus. Vai saindo agora esse nódulo no seio, sai agora esse caroço, vai embora esse mioma, sai agora essa hemorragia, seja estancada pelo poder de Deus em nome de Jesus. Eu digo, sai agora câncer, é a raiz do câncer. O médico diagnosticou como até metástase, e o médico disse que não tem mais jeito, mas os impossíveis ao homem é possível para Deus. Eu peço agora, poder de Deus, passa lá na raiz desse câncer, na raiz desse mal, e seja agora cortado este câncer pela raiz em nome de Jesus. Sai câncer do pulmão, sai câncer da próstata, sai câncer do útero, sai câncer do ovário, sai o câncer de mama, sai o aneurisma cerebral, vai embora em nome de Jesus. Vai saindo agora essa veia que está entupida, essa artéria que está entupida por conta de um colesterol, e essa pessoa tem falta de ar, ela tem passado mal, sentindo alguns sintomas de infarto, mas eu digo agora, sai sintoma, sai agora o que está causando o princípio desse infarto, vai embora, é aquela ansiedade, é o nervosismo, sai nervosismo, sai agora deste coração, o síndrome do pânico, vai embora, crise de ansiedade, é o estresse extremo, sai dessa vida, pode bater em retirada, pensamentos contrários, pensamento de morte, pensamento de opressão, pensamento de suicídio, sai dessa vida agora, pode bater em retirada, sai a dor no joelho, desgaste no joelho, o desgaste nos ossos, sai dessa perna, do movimento dessa perna, sai o inchaço do corpo, inchaço dos pés, o esporão nos pés, vai embora agora, isso, sai do estômago, é a úlcera, é a gastrite, é o câncer no estômago, sai agora, em nome de Jesus, sai a bactéria que está no estômago, sai a inflamação, sai agora a infecção, sai a tendinite, o síndrome do túnel de carpo, vai embora agora, rinite, bronquite, sinusite, sai toda alergia, alergia à lactose, sai alergia a algum alimento, alergia a algum medicamento, nós ordenamos agora e dizemos, sai, 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 manda embora agora, meu irmão, diga, essa dor vai embora, diga, esse mal sai da minha coluna, essa hérnia umbilical desapareça agora, não pode mais ficar, a glória de Deus está aqui, e a glória de Deus está sendo derramada, e o poder de Deus está curando nessa noite, em nome de Jesus. Então creia, 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 e declare, quem já pisou no Santo do Santo, quem já pisou no Santo, em outro lugar, em outro lugar, não sabe viver, não sabe viver, e onde estiver, clamar a glória de Deus. E agora eu quero ver só você cantando, então bem forte, declare, quem já pisou, quem já em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, a glória de Deus, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela a glória de Deus, a glória de Deus. E quem foi tocado pela glória de Deus, diga amém, Jesus, e aplauda Ele bem forte as suas palmas, bem forte para o Senhor Jesus, que é digno de todo louvor e de toda glória. Aleluia, amém. Respira fundo assim, ó. Ah, graças a Deus, respirou?
Respirou fundo? Faz agora o que você não podia fazer. Vai lá. Se você crê que você foi tocado pela glória de Deus, bate o pé no chão. Vai lá, ergue a perna, levanta o braço que não podia levantar. Vai, mexe aí, mexe a coluna, agacha, levanta. Faz tudo que não podia fazer, tapa um olho e enxerga direito. Eu não vou perguntar pessoa por pessoa, depois você pode dar o testemunho para o pastor, por causa do nosso horário. Mas aqui, quem aqui depois da oração veio com uma dor, sentindo mal, um mal-estar, e agora saiu? Faz assim com a mão, só faz assim com a mão, ó, bem alta assim, ó. Oh, glória a Deus, é a glória de Deus, amém? No nosso meio. Siga sempre essa voz de comando e você será feliz, amém?